Bom, eu quis fazer então essa palestra aqui para vocês hoje, para a gente poder ter uma contextualização histórica do Pessah, da festa que é conhecida como Páscoa, né, no português, e também da outra festividade que vem junto com a festividade do Pessah e que muitas vezes é confundida, né, como se fosse uma festividade só, que é a festa dos ázimos, né, a festa dos pães ázimos, que na realidade ela começa junto com a festividade do Pessah, da Páscoa, mas ela se estende, né, por 7 dias. Né? Normalmente na diáspora o povo judeu celebra por 8 dias, né, por conta de toda aquela questão dos 2 dias, né, que você poderia ter para começar o mês, enfim, né, tudo isso tem essa informação sobre essa questão do calendário está no site. Tá? Mas o mais importante aqui não, só para ressaltar, não, hoje não, viu, o Anderson, né? Hoje a gente não vai, a gente vai dar um tempinho aí em Daniel, justamente para ter essa aula especial, porque essa aula especial ela é importante, né? Já que estamos às vésperas aí do Pessah, né? Da chamada Páscoa, né? A gente precisa ter essa informação. Isso tem um pouco mais de urgência, né? Vamos dizer assim, por conta do período do que Daniel, tá? A abordagem desse ano, Dani, vai ser um pouco diferente, tá? Por quê? Né? A questão de como celebrar, vamos dizer, das leis do Pessah, etc., etc., isso já está no site, né? Isso vocês encontram no site www.judeu.org, bem como material para você poder fazer a celebração, o passo a passo, guia resumido, está tudo lá, né? Então, não adianta a gente todo ano bater na mesma tecla, nós temos que progredir, que evoluir, que conhecer coisas diferentes, não é verdade? Tá? Então, mas você encontra tudo isso lá. Bom, então qual era o meu objetivo aqui hoje? O que eu quis fazer hoje de diferente dos demais dias? Bem, o que eu quis fazer hoje de diferente foi justamente trazer para vocês as informações contextuais do Oriente Médio Antigo, tá? Para que a gente possa melhor compreender a festa, tanto do Pessah, quanto a festa dos ázimos. Se você pegar todas as festividades, tá? Todas as festividades da Torá, você vai encontrar paralelos na cultura semita de um modo geral. Por quê? É aquilo que eu sempre falo. O Eterno na Torá não reinventou a roda. Ele pegou aquilo que o povo sabia fazer e tornou isso monoteísta. Tá? E isso também se refere às festividades. Tanto é que se você pega os achados sumérios, se você pega os achados cananeus, mesmo os achados egípcios, você vai ver que havia festividades na mesma época, havia semelhanças entre essas festividades, havia semelhanças na ritualística, havia semelhanças de temática, e isso não é por acaso. Não poderia ser por acaso, afinal de contas, isso veio desses elementos exatamente. Tá? Então, para que a gente possa ter uma compreensão plena das escrituras, a gente precisa ter essas informações históricas. Caso contrário, a gente fica só conjecturando. Né? Vou dar um exemplo para vocês. A palavra Pessah, Páscoa, tem 85 milhões de diferentes suposições e interpretações sobre o porquê dessa palavra. Mas, na realidade, a grande maioria delas erra completamente o foco. Por quê? Porque parte da premissa de uma festa estabelecida no Êxodo. E não foi assim. A festa foi ressignificada no Êxodo. O que eu quero dizer com ressignificada? Eles já tinham por hábito, por prática, uma festividade parecida, e o Eterno disse, agora vocês vão celebrar estes fatos. E vocês vão celebrar estes fatos desta maneira, ok? Mas ele não pegou e criou do zero algo. Tanto é que, se você for observar, o próprio livro de Êxodo, ele já parte do pressuposto de que muita coisa é conhecida, né? Aliás, se você for adiante, então, você chegar em Levítico, né?
As festas bíblicas, tem festa bíblica que as instruções para a celebração da festa inteira são 3 linhas. Aí você olha e fala, peraí, como é que uma festividade tem 3 linhas de explicação de como celebrar? Sinal do quê? Né? Sinal de que havia já todo um conhecimento cultural e histórico que o povo trazia. Não tinha como, né? Se imagina você organizar uma festa em 3 linhas, tá? Então você tinha outros elementos aí. Então a gente precisa entender esses elementos, tá? E as origens pré-bíblicas dessas práticas para que a gente tenha uma melhor compreensão do que a Torá quis fazer na criação justamente dessa festividade aí já dentro das leis israelitas, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é a relação entre deuses e homens na cultura politeísta. Tá? E nada melhor para entender isso do que a tábua de número 14.005 da Biblioteca do Templo de Nippur, ali nas regiões ali, né, onde você tem os achados arqueológicos sumérios. Tá? Você tem um texto muito curioso que é chamado de Debate sobre Ovelhas e Grãos. E esse texto ele diz o seguinte, aqui eu não trouxe o texto todo, obviamente, tá? Mas eu traduzi um pedacinho aqui para vocês poderem compreender. Sem ovelhas aparecendo, só que parênteses, está falando de antes, tá? de um estado anterior, né, à criação do, vamos dizer assim, do mundo como a gente conhece, não de todas as coisas, né? Mas, vamos dizer, da região do Oriente Médio ali como os sumérios conheciam, tá? Então eles dizem assim, sem ovelhas aparecendo não havia cordeiros numerosos e sem bodes não havia carneiros numerosos. As ovelhas não davam, faltou um M aqui, tá? À luz seus cordeiros gêmeos e o bode não dava luz aos seus carneiros triplos. Os Anunnaki, os grandes deuses, nem conheciam os nomes grão e ovelha. Não havia grão por 30 dias, não havia grão por 40 dias, não havia grão por 50 dias, não havia grão pequeno, grão das montanhas, nem grão das santas habitações. As pessoas daqueles dias não conheciam sobre comer pão. Como ovelhas, eles comiam grama com suas bocas e bebiam água de poços. Tá? Então, assim, o mito sumério da origem da humanidade, ele entende que houve um momento em que não existiam essas duas coisas que eram os elementos principais na alimentação daquela região. Que eram o quê? Que eram justamente os grãos, né, e os caprinos. Tá? Quando a gente pensa em rebanho, aqui no Brasil, a gente tende a pensar mais em boi, né? E havia, de fato, boi no Oriente Médio. Porém, quando a gente pensa em rebanho, a maior parte dele, no contexto bíblico, não era composto de bois. Okay? Os bois, eles requerem, vamos dizer, um sustento muito grande. Você precisa ter um pasto enorme para você poder ter uma grande quantidade de bois, tá certo? Então, o boi, num clima semiárido, não vai ser a principal espécie. Por outro lado, os caprinos, além deles terem muito mais facilidade em ambientes rochosos, né, a gente já viu algumas vezes aqui nas nossas aulas, os bodes e cabras monteses, né, pulando nos montes. Além disso, eles comem vegetação rasteira numa quantidade muito menor do que um boi, obviamente. Tá? Então, os principais animais domésticos para fornecimento de alimento eram os caprinos, eram os bodes e as ovelhas, ok? Muito bem. Além disso, a base principal do alimento do Oriente Médio eram os grãos, eram os cereais, tá? Muito bem. Então, esse texto ele aponta para isso. Só que ele diz uma coisa interessante, repara. Ele diz que houve um período em que os seres humanos não conheciam isso. Ele diz que houve um período em que o ser humano
comia grama, né? Claro, eu não estou tomando, parênteses aqui, tá, pessoal, esse texto como verdade histórica, isso é a mitologia suméria. Mas a mitologia suméria ajuda a entender a cabeça daquele povo, tá? Então, assim, eles achavam que o ser humano comia grama, e aí vieram os deuses, e aí os deuses deram origem aos bodes, às ovelhas, etc., e os seres humanos, então, passaram a ter esse tipo de alimento. Mas repara, nem os deuses tinham esse alimento. Quer dizer, os deuses, na realidade, eles desenvolviam com o ser humano uma relação de simbiose. O que eu quero dizer com simbiose? Funcionava assim. Eles entendiam que os deuses tinham dado os alimentos, que era para o ser humano cultivar, cuidar e oferecer para eles. Tá? Então, era mais ou menos assim, os deuses habitavam nas regiões celestiais, eles mandavam a chuva, eles mandavam os grãos, eles mandavam o bom tempo, e aí o ser humano ia lá, lavrava a terra, cuidava da terra, colhia, comia, e também pegava uma parte e queimava em oferta para os deuses, ok? E aí aquela oferta subia, né, a famosa oferta queimada, subia para os deuses, e os deuses se alimentavam da fumaça. Tá? Ou alguns outros deuses se alimentavam de outras maneiras, né? Vamos dizer, mas a ideia era essa. Tá? E você encontra, então, um exemplo de um achado arqueológico. Isso aqui é um vaso que foi encontrado na região de Uruk, tá? Que mostra uma oferta de cevada justamente a quem? A deusa Inanna, que era a deusa suméria, né, da primavera. Tá? Então, ela recebendo aqui a cevada, né, a oferta de cevada, e você vê os caprinos aqui também, né, sendo oferecidos. Então, eles entendiam que os deuses comiam, né, carneiros, e comiam também os grãos. Tá? E isso vai dar tônica para a gente, né, das festividades de primavera, porque essa era a maneira como aquele povo se alimentava. Tá? Muito bem. Quando a gente fala, então, né, sobre o Éden, muita gente acha que a Bíblia é que inventou, né, vamos dizer, a descrição do Éden, mas não. Você tem a descrição do Éden na cultura suméria. Tá? Só que a diferença é que o Éden, para os politeístas, ele não era da mesma maneira. Você vê nitidamente que a Torá corrige o pensamento politeísta. O Éden, na Torá, ele é um jardim criado pelo Eterno. E ele é um jardim criado pelo Eterno que o Eterno não precisou do ser humano para fazer. Inclusive, quando diz que o vapor subia, né, e regava, não havia o homem, né, para cuidar do jardim, mas o vapor ia lá e subia e regava. Quer dizer, o que a Torá está dizendo? O Eterno não depende do ser humano para comer, diferente dos deuses sumérios. Né? Tem gente que acha que a Torá está falando de ciência, né? Assim, aí fica louco, né? Como é que tinha vapor e não tinha chuva? Né? Mas não é, o objetivo da Torá não era falar de ciência. O objetivo da Torá era dizer assim, olha, o ser humano não é necessário para a existência do Eterno, tá? Mas para a mitologia suméria isso era necessário. Os sumérios, eles entendiam o seguinte, que o Éden era uma região ali meio, vamos dizer assim, selvagem, tá? E que os deuses criaram um jardim nessa região selvagem, e aliás, Éden significa isso, né, assim, vem de Éden, né, que significa isso, é uma região selvagem, uma planície selvagem, tá? Então o Éden, né, para eles era isso, os deuses tinham criado um jardim e botaram lá o ser humano para cuidar do jardim, para alimentar os deuses, para servir os deuses e para dar alimento para os deuses. Né? A Bíblia inverte isso, ela muda isso, ela fala, o Eterno não precisa do ser humano. O Eterno criou as coisas na Terra para sustento do ser humano, não para sustento dele. Né? Esse é o principal elemento aí do relato, por exemplo, do começo de Gênesis 2. Tá? Mas a cultura suméria era assim, o homem tinha sido criado como um agricultor e um pastor para sustentar os deuses. Tá? E aí eles tinham essa relação de simbiose aqui que eu mencionei a vocês. Tá? Então, os deuses davam um clima favorável para os homens e os homens devolviam em ofertas queimadas. E eles faziam festividades. E nessas festividades, eles faziam as duas coisas. Eles se alegravam
e eles também davam, né, devolviam, vamos dizer assim, aos deuses as dádivas que lhes haviam sido concedidas. Tudo isso, pessoal, já existia antes de Israel. Tá? Israel, volto a dizer, a Torá, ela monoteiza, né? Ela é o grande livro do monoteísmo, ela monoteizou essa cultura. Tá? A epopeia de Gilgamesh, ela fala um pouco disso. Tá? Ela não é o principal, vamos dizer assim, na verdade, assim, ela fala bastante até sobre a região do Éden, tá? Mas ela não é a principal fonte para isso. Você tem outros textos da mitologia suméria que falam um pouco melhor aí sobre essa relação. Embora, né, a epopeia de Gilgamesh seja um texto historicamente, né, para aquela região, para entender a cabeça, não histórico no sentido dele ter relatos históricos, né, mas no sentido de entender a cabeça daquele povo, ele é um texto muito importante. Aliás, a gente fala sobre a epopeia de Gilgamesh numa aula sobre a Parashat Noah, tá? Parashat de Noé. Tá? Depois vocês podem pegar lá no YouTube, a gente fala, inclusive, eu explico por que, né, que existem semelhanças entre a epopeia de Gilgamesh, né, o épico de Gilgamesh, e a história de Noé. Tá? Bom, mas então vamos falar da primavera. Tá? O que acontecia? Isso, às vezes, para o brasileiro é meio difícil de perceber, porque a gente aqui no Brasil não tem, salvo raros lugares, as 4 estações do ano bem definidas. Mas se você vai ali para a região do Oriente Médio, né, ou mesmo da Europa, você vê isso muito bem definidinho. Inverno é frio para danar, aí vem a primavera, aí você tem de fato a volta, né, da natureza, e aí você vai ter depois disso o verão, que é quente para danar, aí depois disso você vai ter já, vamos dizer assim, o fim, né, do ciclo ali da natureza no outono, um adormecimento, e aí vem o inverno. As 4 estações do ano muito, muito, muito bem definidas. No Brasil, a gente não tem isso, né? Em São Paulo, então, às vezes a gente tem inverno e verão no mesmo dia, é um troço muito doido, né? Mas então, pessoal, qual é a relevância disso? O inverno, ele era um período de frio, de dias curtos, e longas noites, e sem colheita. Tá? Então, os agricultores, eles se alimentavam essencialmente dos grãos que eram estocados na colheita de outono. Tá? Então, o que acontecia? Você tinha até o outono para poder estocar alimento, grão. Se você não estocou grão durante o outono, até o outono, perdão, azar o seu, você ia passar fome no inverno, tá? Então, eles tinham que estocar grão. Agora, fala para mim, se você não tinha terra, vamos imaginar que você fosse uma pessoa que não tinha propriedade de terra. Você ia estocar como? Fala para mim. Como que você ia estocar alimento? Boa pergunta, né? A gente tem que parar e pensar nessas coisas, pessoal. A Bíblia é um livro vivo, né? A gente tem que prestar atenção em como era a vida daquele pessoal para entender a Bíblia. Senão, a gente não entende. Vira um livrinho de superstições, tá? Então, assim, era fácil estocar? Se você tivesse grandes terras, se você tivesse um bom patrimônio, tudo bem, você ia lá, né, enchia os teus celeiros. Agora, e se você tivesse pouca terra? Ou nenhuma terra? Das duas, uma, né? Ou você ia vender o café para comprar o jantar, né? Ou você iria morrer de fome. Então, era muito difícil ali. Eles passavam necessidade, eles passavam fome, muitas vezes, na época do inverno. Tá? Era um período de privação, não era um período fácil. Tá? Então, a Torá, inclusive, ela traz uma série de subsídios para manter, para garantir o sustento do povo, mas mesmo assim era um desafio muito grande, tá? Então, assim, chegava o inverno, a turma no final do inverno estava desesperada. Todos até aqui estão acompanhando? Mal comparando, é como quando você, né, passa por um período em que você está entre empregos, né? Você sai de um emprego, você não arrumou outro emprego,
no final você já está desesperado aí para achar outra coisa, tá? Muito bem. Então, a chegada da primavera, pessoal, para eles era uma questão de vida ou morte, tá? Significava o retorno do calor, né, dos dias mais ensolarados e da colheita. E por isso, então, era festejada com muita alegria. Essa era a festa mais alegre, era a ocasião mais alegre para todos os povos daquela região do Oriente Médio. Tá? Por quê? Porque era justamente a chegada daquela estação que seria, vamos dizer, né, a estação que poderia salvar a sua vida. Tá? Se demorasse, se a primavera demorasse para chegar, dependendo do caso, você podia passar fome. Tá? Então, era muito, muito, muito importante, tá? A chegada da primavera. Então, a primavera, ela representava o ressurgimento da vida, do júbilo e da esperança. Não é à toa que as culturas politeístas desenvolveram uma mitologia de ressurreição na época da primavera. Por quê? Porque a vida adormecia no outono, passava o inverno todinha adormecida, né, vamos dizer assim, para haver uma ressurreição da vida na época da primavera, né? Ou seja, pensa numa árvore, né? A árvore foi lá, perdeu a sua folhagem, veio o inverno, quase congelou, chega a primavera, ela começa a colocar a folhagem para fora de novo. Tá? Os grãos começavam a surgir, a brotar da terra, e com isso a esperança de poder voltar a comer. Tá? Muito bem. Então, vamos falar agora do principal alimento, tá, que havia naquela região, né, que era a cevada. Tá? Então, assim, a cevada ela era de importância fundamental para aquele pessoal, tá? Por quê? Bom, se você pegar, por exemplo, o livro de Êxodo, Shemot, capítulo 9, versículo 31, quando ele fala sobre a praga da chuva de granizo no Egito, o que ele diz? O linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Tá? O que isso quer dizer? Pensa só, as pragas do Egito, elas ocorreram justamente ali no finalzinho do inverno e início da primavera, né? Tanto é que a saída do Egito foi justamente no Pessah, né? Justamente na época da Páscoa, que é o quê? 15 dias depois do começo ali do primeiro mês, que é o mês da primavera. Tá? Então, você tem aí, se você considerar, vamos dizer assim, o começo do mês, né, o primeiro mês dentro da primavera, mais os 15 dias, você está falando aí de, no máximo, 40, 50 dias depois do equinócio de primavera, se tanto, tá? Então, o que acontece? Quando a gente olha para as pragas do Egito, elas foram bem nessa época, né? Bem nessa época do final do inverno e início da primavera. E aí é dito o quê? É dito que quando houve a praga do granizo, afetou a cevada. Afetou a cevada porque a cevada ela já estava assim, ó, tá? Como eu coloquei aqui é um exemplo da cevada verde. Tá? Aqui do lado você tem os dois tipos de cevada que crescem na região de Israel. Você tem a cevada de 2 fileiras, né, e a cevada de 6 fileiras. A cevada de 6 fileiras, ela é conhecida como a cevada cabeluda, né? Assim, porque ela tem bastante fio, né, bastante dessa fibra exterior aí. Tá? Então, se a cevada foi atingida, né, e aí não fala do trigo sendo atingido, fala da cevada sendo atingida, isso significava o quê? Justamente isso a gente observa no ciclo agrícola do Oriente Médio, a cevada era o primeiro grão a amadurecer. Tá? Além disso,
quando a gente olha, né, para o granizo, né, para a chuva de granizo no Êxodo, às vezes a gente não entende, né, esse versículo passa batido, mas aqui, esse versículo, pessoal, está trazendo a informação, talvez, de uma das maiores desgraças que aconteceram no Egito, tá? Que foi a cevada ter sido atingida, porque também no Egito a cevada era o principal alimento do povão, tá? Então, assim, mal comparando, era como se a Bíblia dissesse, vamos dizer que a Bíblia fosse escrita no Brasil, e a Bíblia virasse e dissesse assim, e houve uma praga de fome no Brasil e acabou o arroz e acabou o feijão. Já pensou? Né? Então, era mais ou menos nesse nível a coisa, tá? Era mais ou menos como você dizer isso. E aí passa batido, né? Porque as pessoas muitas vezes não se dão conta da gravidade disso, né? De você feriu a cevada, né? A pessoa passa batido, né? Mas a cevada era o principal grão, ainda é o principal grão no Oriente Médio, tá? Muito bem. Então, a ocasião da primavera era marcada pelo início da colheita da cevada. A colheita da cevada era o principal grão para alimento dos rebanhos e dos homens. Por ser um grão bravo que cresce em abundância no Oriente Médio, a cevada era tida como o principal alimento dos pobres e humildes. O trigo, tido como mais nobre, era colhido várias semanas depois, tá? Então, assim, primeiro, o trigo lá, ele é abundante, mas bem menos do que a cevada. Cevada, no Oriente Médio, é igual capim aqui no Brasil, é igual mato, cresce em qualquer lugar, tá? A cevada lá, muitas vezes o pessoal, quando faz jardim, etc., eles têm que tirar a cevada, porque a cevada lá cresce, assim, em qualquer lugar, qualquer cantinho cresce cevada, tá? Então, a cevada, além dela ser muito abundante no Oriente Médio, ela é o primeiro grão de primavera a amadurecer. Se ela é o primeiro grão de amadurecer e é o grão mais abundante, então ela é o alimento do povão. E era o alimento dos animais também. Os animais que comiam grão, comiam cevada. Tá? Por quê? Imagina você, o trigo ele só vai dar mais ou menos, para quem conhece aí o calendário das festas bíblicas, né? Só a colheita de trigo é mais ou menos na época de Shavuot. Tá? Ou seja, a colheita de trigo, nós estamos falando aí de várias semanas para dentro da primavera, já no meio da primavera. Né? Se você considerar que cada estação do ano tem mais ou menos 3 meses, né? Então nós estamos falando aí de 12 semanas, né? Você tinha então, o trigo já está quase no fim, já está praticamente ali no verão. Tá? Então, pessoal, o que acontecia? O pobrinho, ele não tinha estoque de trigo. O trigo já tinha acabado há muito tempo. Tá? Então, vamos dizer assim, chegava nessa época, para comer trigo, você tinha que ser rico. Porque você tinha que ter grão do ano anterior, vamos dizer, no meio do ano seguinte. Não era trivial. Percebe? É como você dizer assim, que você estocou alimento por um ano. Você estocar alimento por um ano, né, haja alimento. E aquela região, vamos combinar que não é exatamente uma região muito fértil. É uma região semiárida. Tá? Então, por isso, chegava a primavera, o pessoal já estava desesperado por comida, né? A cevada era um alívio. E a cevada era o alimento das pessoas mais humildes. Não é que pessoa rica não comia cevada. Comia, mas não era um alimento nobre, como o trigo. Tá? Até aqui todos entenderam? Sim ou não? Alguma dúvida sobre esse contexto histórico? Se você não entender isso, você não vai entender a festa dos ázimos nunca. Tá? Por 2 motivos, né? Se tem em mais quantidade, Deni, assim, se você tem maior quantidade, então, né, é mais fácil de você
distribuir, né? Tudo aqui, a lei da oferta e da demanda, né? Então, tudo aquilo que você tem maior abundância vai custar mais barato, vai ser mais fácil de você, da população mais humilde ter acesso, tá? Além disso, né, mas não era só a abundância, era o primeiro grão também a dar no ano, né? Então, assim, era o grão mais aguardado, tá? Imagina que você tivesse, né, vamos dizer assim, o arroz e o feijão, né, eles fossem o primeiro alimento a dar no ano, né? Você acabaria inevitavelmente tendo a festa do arroz e do feijão, né? Era mais ou menos o que era a festa da cevada para eles, tá? Tanto é que você tem painéis sumérios mostrando o pessoal segurando a cevada assim para cima, né? Como quem está comemorando, tá? Muito bem. E aí tem um exemplo bíblico aqui que mostra, né, vamos dizer assim, como a cevada era um alimento humilde, né? Em 2 Reis 4, 42 e 43, você tem um homem veio de Baal Salizar e trouxe ao homem do Senhor pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse, dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse, como hei de pôr isto diante de 100 homens? E ele disse, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Quer dizer, eles trouxeram um alimento assim bem simples, bem humilde, espiga ainda verde. Tá? E aí eles falam, e aí isso foi, vamos dizer assim, né, uma fonte aí de um milagre. Tá? E a enciclopédia, os nutrientes eram os mesmos do trigo, eu não sei, eu sei que a cevada tem glúten, né, como o trigo também tem. Mas, aliás, é o que faz a fermentação que vira pão, né? É justamente a presença do glúten. Mas eu não sei dizer. Eu sei que é um alimento bastante nutritivo. Agora, se tem os mesmos do trigo, aí já foge um pouco da minha área de conhecimento. Bom, a enciclopédia judaica, né, Jewish Encyclopedia, num artigo sobre cevada, barley em inglês é cevada, tá? Diz assim, um cereal frequentemente mencionado no Antigo Testamento como um dos produtos alimentícios comuns da Palestina. Era e ainda é usado como ingrediente para pão, apenas menos importante do que o trigo, e como tal era indicativo de pobreza. Tá? Então o pão de cevada era um pão pobre, tá? Não era um pão de rico, né? Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Era o pãozinho francês, não era o panetone. Tá? Assim, mais ou menos para que todos possam ter aí uma referenciazinha. Tá? Então, assim, os humildes não tinham como estocar muitos pães, tá? Muitos grãos, e esperar que seus pães fermentassem e se tornassem mais palatáveis. Tá? Então, assim, pessoal, fermentação natural, tá? Sem que você coloque um levedo, ela leva quanto tempo? Alguém já tentou fazer esse teste? Colocar lá, pegar farinha, mesmo, e olha que a gente aqui usa farinha branca, né, que já é bem tratada, etc. Tá? Mas alguém já experimentou fazer esse teste, pegar a farinha, misturar com água? Quanto tempo leva para fermentar sozinha, sem você colocar levedo? Quanto tempo? Não é tudo isso não, Denis. Mas é algo, vamos dizer, para você ter o pão mesmo, né, na consistência de pão, você leva de 24 a 48 horas, se você não colocar fermento, tá? De 24, em média, de 24 a 48 horas, tá? Ó, então a Patrícia que faz desse pão tá falando, né, na experiência dela, uns 3 dias. Então, repara, agora pensa comigo, para que você pudesse comer pão fofinho, você tinha que ter 3 dias de estoque de farinha. Tá? E a Bíblia chega a dizer, né, para você, vamos dizer, não retardar o pagamento, né, da diária, né, do trabalhador. Por quê? Né, justamente porque o povo dependia daquilo. Tá? Eles, muitas vezes, eram pagos em cevada. Cevada era usada até como moeda, tá? Numa época.
Então, e isso com açúcar, né, Cristina? Lembrando que não tinha açúcar, né, naquela época. E o açúcar acelera, né, a fermentação. Então, assim, o que acontecia, pessoal? Vocês acham que eles tinham estoque de 3, 4 dias de farinha em casa? Uma pessoa pobre tinha estoque para fazer pão para 3, 4 dias? O que vocês acham? Uma pessoa que não tinha terra, ou que tinha muito pouquinha terra, tinha um monte de filhos, eles tinham tempo para esperar 3 dias fermentar? De jeito nenhum. Tá? A maioria das pessoas comia o que eles tinham colhido no dia, o que eles tinham preparado de farinha no dia. Tá? Então, se tinha um pouquinho de farinha a mais, vamos dizer, era para ocasião especial. Né? Não era para você comer todo dia. Tá? Imagina você comer panetone todo dia, né? Daquele do caro, né? Do de 1 quilo, da Balduco. Imagina você comer panetone todo, além da obesidade, né? Mas imagina o custo disso, tá? Então, né? Você vai lá e você serve o bolo, né? Aquele bolo inglês, bonito, cheio de fruta cristalizada, etc. Você vai servir num aniversário, numa reunião de família. Você não vai comer todo dia, tá? Então, o pão de todo dia, pessoal, como é que era o pão de todo dia? Ele era um pão sem fermento, ele era uma massa arredondada e sem fermentação. Tá? Hoje, o que a gente tem de mais parecido disponível no Brasil para comparação é o pão árabe ou o pão sírio. Tá? Não é idêntico ao que eles usavam, mas é mais ou menos nessa linha. Tá? Uma vez eu fui com a Tamara, a gente, sem querer, descobriu, quando a gente morava ainda na época nos Estados Unidos, né, nós moramos um tempinho lá, tinha um restaurante de comida etíope. Eu achei muito interessante. E a gente, quando vai assim nesses lugares, a gente gosta de comer, não comida de gringo, né? Não comida de turista, mas comer o que o pessoal come, né? E aí a gente pediu um prato, e era muito interessante, o prato de comida etíope que a gente pediu, ele veio assim, uma bandeja, e aí essa bandeja tinha assim, por exemplo, uma pastinha de, sei lá, repolho, uma outra pastinha de berinjela, meio parecia uma gororobazinha assim, um purezinho, tinha um pouquinho de frango, e aí o que tinha no meio? No meio eles colocavam uma pilha de uma massa azeda um pouco, né? Mas assim, fininha também, era um pão típico, e você pegava aquela massa e não tinha talher. Você pegava aquela massa como se aquilo fosse um guardanapo, e você pegava a trouxinha e fazia uma trouxinha com a comida. Tá? Então você pegava ali aquela massa, ia lá, pegava um pouquinho do frango e comia. Pegava ali aquela massa, pegava um pouco da berinjela, por exemplo, e comia. Era assim que eles comiam, né? E aí eu comentei com a Tamara, eu falei, olha, isso daí devia ser mais ou menos assim que o pessoal no Oriente Médio comia, né? E era bem interessante, foi uma experiência bem diferente. Tá? Então essa era a base deles, eles comiam isso. Tá? Então, pessoal, o pessoal no Oriente Médio, tá? Eles estavam ansiosos por comer os grãos frescos da nova colheita, né? E eles celebravam isso comendo esses pães ázimos dessa nova colheita, dessa colheita que chegava para eles, né? Vamos dizer, que começava a despontar ali na época da primavera. Tá? Essa, pessoal, é a origem da festa dos pães ázimos na cultura semita. Aí você vai dizer, mas a Bíblia fala sobre a massa que não fermentou, né, quando o povo saiu. Sim, a Bíblia deu novos significados à festividade, mas a festividade já existia. Os povos do Oriente Médio já celebravam festividade dos pães de cevada, porque era a volta do alimento básico que eles tinham, ok? E, lógico, né, colheita nova, né, pessoal, estava todo mundo morrendo de fome, não dava para estocar ainda, né? Então eles celebravam, as primeiras celebrações eram com pães ázimos.
tá? Por isso, né, pessoal, que muitas vezes nas festividades a Bíblia não dá muito detalhe. Eles já conheciam, eles sabiam mais ou menos o que era que a Bíblia estava falando. A Bíblia corrigia o que precisava corrigir, né? Fazia os ajustes necessários até para que a prática fosse tornada monoteísta, tá? Mas a cultura já existia. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Os sacrifícios é a mesma linha, tá? Então, repara a importância de você conhecer até a alimentação, né? A base alimentícia da região do Oriente Médio. Senão, você não vai entender a Bíblia, né? Por exemplo, vou dar até um exemplo curioso. A maioria das vezes, quando a Bíblia fala de mel, né, você está lá pensando no mel de abelha, né? E não é nada disso. A maioria das vezes, quando a Bíblia fala de mel, era o mel de tamareira, né? Era o mel da tâmara, era o melado, né, que era feito a partir da tâmara. Né? Aliás, uma vez eu achei para vender num supermercado, e estava na promoção que estava perto da validade, né? E aí eu comprei, eu paguei R$ 10 no mel, um potinho de mel de tâmara. Muito parecido com o melado de cana que a gente tem no Brasil. Né? Mas isso só um parênteses, tá? Só uma curiosidade. Vamos falar então agora do cordeiro ou carneiro, tá? Para o hebraico, tá? A palavra que fala do filhote, cordeiro e carneiro, é a mesma, tá? Então, acostumou-se a traduzir cordeiro pascual para cá, para lá, mas na realidade é cordeiro ou carneiro, tá? É a mesma palavra para ambos os animais, ok? Muito bem. Então, assim, essa época, pessoal, era uma época de muita alegria para os pastores de rebanho, tá? Por quê? Não estou falando, Emanuel, que não tinha mel de abelha, tá? Tinha mel de abelha, mas o mel mais Ok, pessoal? Voltou aí para vocês? Eu reiniciei aqui só por via das dúvidas. Voltou o som aí? Tá. Então, assim, o que acontecia, pessoal, com os cordeiros, né, e carneiros naquela época? No inverno, dava para ter pasto no inverno? Dava para pastar? Para você chegar para o cordeiro, né, pegar um cordeiro e levar para um pasto no inverno? Fala para mim. Seria possível? Não, é evidente que não. Tá? O outono já começava a morrer o pasto.
Tá? Inverno, então, não tinha. Então, assim, esses cordeirinhos que nasciam nessa época, tá? Fora dessa época, eles, então, ficavam ali guardados, né, nos seus apriscos ali com o restante do rebanho, tá? Eles eram amamentados, e quando voltava, então, a primavera, tá? Você tinha a época em que eles eram reconduzidos ao pasto, tá? Então, era uma época também de muita alegria para eles, né? A volta do pasto para os cordeiros de um modo geral, tá? Por quê? Porque, obviamente, o cordeiro precisava do pasto, né, para poder se alimentar. Cordeiro, ovelha, carneiro, enfim. Tá? Então, para eles era motivo de alegria, né? Claro, se o rebanho morresse, né, pior ainda, tá? Então, além disso, você tinha os novos, os filhotinhos, né, que iam lá todos serelepes, todos alegrinhos lá para o meio do pasto, tá? E aí eu pergunto para vocês, qual é a origem da palavra Pessar? O que ela significa? Pular. Não significa passagem. Significa pular. Né? Muito bem. Pular. Né? O sentido principal é pular. Pessoal, por que a festividade se chama Pessar? Não significa passagem, significa pular. Tá? Isso, exatamente. Tá? O nome Pessar vem de pular. Por quê? Porque os cordeirinhos e os carneiros, eles pulavam. Tá? Claro, a Bíblia vai usar um trocadilho com isso, né? E o pular a casa dos israelitas, né? Vamos dizer assim, mas o nome já existia. Tá? E eu trouxe aqui, ó, 2 videozinhos aí para vocês verem, tá? Para vocês entenderem bem. Vou colocar aqui para vocês. Estão vendo aí, ó? Esse cordeirinho aí virou sensação na internet, ó. Todo serelepe, né? Tá? Então, é assim, é isso que os filhotinhos fazem. Depois, as cabras montesas, elas vão pular nas rochas, né? Tá? A questão lá do bode para Azazel, né, tem a ver com isso, né? Azazel era uma montanha, né, vamos dizer assim, muito íngreme, muito dura, né? E eles pulavam, não é que eles se precipitavam. Né? Eu mostrei já para vocês aí, tá? Então tá aí o filhotinho, né? Esse filhotinho aí fez sucesso. Fez bastante sucesso aí no YouTube, na internet, né? Mas obviamente eles não pulam só em ambiente doméstico, tá? Então eu peguei, ó, ele pulando na cama é um sarro, né? O pessoal adora, tá? Mas eles também pulam, né, no pasto, tá? Entre eles e tal, eles brincam, né? E isso, pessoal, inspirava danças típicas. Então eles faziam, os povos daquela época, tá? A festa de Pessah era a festa do pulo, tá? Era a festa em que eles celebravam justamente os pulos dos cordeiros e carneiros no pasto, principalmente os mais novinhos, tá? Vou até colocar um outro aqui para vocês verem, só um pouquinho, tá? Então essa é a origem, antes do Êxodo. Claro, a Bíblia deu uma nova conotação. Tá? E, obviamente, que essa nova conotação ela também é relevante. Tá? Mas aqui nós estamos falando de um período anterior. Tá? Então, aqui, ó, tenho esse outro vídeo aqui, tá? Que mostra também, ó, eles pulam um em cima do outro. É um sarro, né, de ver. E depois eles vão justamente pular nas rochas. Né? Essa brincadeira deles, esses pulinhos deles, é uma preparação, né, para depois aí como eles vão andar. Olha como eles andam em ambientes íngremes, né? Então ambientes muito rochosos, né? Justamente por isso eles desenvolvem aí essa habilidade, tá? Ok? Então, na época as pessoas faziam, né,
os povos da antiguidade, eles faziam danças, inclusive, eles imitavam, né, os pulinhos, né, dos cordeiros, dos carneiros, né, naquela época eles faziam isso, tá? Mas isso, Cristina, vem depois, tá? A ideia, né, o trocadilho que a Torá faz entre isso, né, e o anjo da morte pular as casas dos israelitas com o pular do cordeiro, tá? Por que você acha que era o sangue do cordeiro? Por que não era o sangue da galinha? Né? Né? Era justamente por causa disso, tá? Porque já existia essa festividade, que era a festividade do pulo, tá? Era a festividade do pulo, ok? Então, essa é a ideia, tá? Na realidade, assim, a passagem do anjo, tá, pessoal, ela não deixa de ser relevante, a Bíblia fala disso, tá? A gente celebra isso, não é que não é isso também, mas isso vem depois, tá? Isso vem depois, ok? Já existia Pessah, já existia com essa conotação, tá? Ok? Né? Então, assim, o que eles faziam, pessoal? Eles celebravam o novo ciclo da vida. E normalmente, tá, na época de primavera, eles faziam festividades escolhendo um filhote e fazendo um banquete e oferecendo filhote até em sacrifício. Tá? Já existia a peça, tá? Isso é atestado por fontes arqueológicas, tá? Já existia a festividade de Pessah antes, tá? De Israel. E não era só em Israel, era uma festividade de pastores, tá? Era uma festividade dos povos daquela região que tinham rebanhos, tá? Agora, era uma festividade que tomou um outro sentido depois do Êxodo, entenderam? Tá? Depois do Êxodo, ela vai ganhar novas conotações que a Bíblia vai trazer. Essas novas conotações, elas são exclusivas da história de Israel. Mas já existiam outras coisas antes. Já era uma época de festa, só que por outras razões. Tá? Então, eles comiam, tá, esses filhotes com especiarias. Tá? E essas especiarias, normalmente, elas eram amargosas. Tá? Então, justamente vem daí também o hábito de comer o cordeiro com ervas amargas, que a Bíblia, de novo, vai ressignificar, vai dar uma nova conotação e vai associar com o amargo do sofrimento dos israelitas. Tá? Todos entenderam? Sim? Muito bem. Essas festividades, elas também eram acompanhadas, tá, de vinho. Qualquer festa, pessoal, qualquer festa que você pudesse falar naquela região, tá, era uma região onde você tinha abundância de vinho e também de bebidas fortes de um modo geral. Tá? Quando a gente fala de bebidas fortes de um modo geral, evidentemente, nós estamos falando de cerveja também era muito, né, popular, bebidas feitas à base de trigo, à base de outras, de outras
ouvindo? Voltou o som ou não? Ok. Dani, isso daí é Midrash, tá? Se é Midrash, Midrash não é história, tá? Não é referência histórica. O grande problema é que você tem hoje uma grande ignorância das pessoas com relação à literatura judaica, né? Inclusive rabinos, tá? Com todo, assim, sendo bem sincero com vocês, tá? Os rabinos da atualidade, tá, em grande quantidade, são extremamente ignorantes, como os pastores evangélicos também são, né, infelizmente. Você tem bons rabinos, você tem pessoas muito estudiosas, mas você tem muita gente falando besteira. Tá? E na realidade, a Haggadah, né, perdão, o Midrash, você está falando aí de folclore, tá? de parábolas usadas para ensinar alguma coisa. Você não está falando de histórias reais, tá? Ok? Bom, então, pessoal, falando da ressignificação, tá? A Bíblia trouxe novos significados à festividade. Ok, pessoal? Voltou? Eu troquei de conexão aqui para ver se melhora, né? Bom, então vamos lá. A palavra peça, né, ela era usada também para significar proteção. Tá? Você tem, então, em Isaías 31, 5, uma referência às aves, né, que elas, entre aspas, pulavam de monte em monte, né, as faias, para poder justamente o quê? Rodear uma região, tá? Observar os seus filhotes, etc. Então, você tem esse jogo de palavras aí, né? O anjo da morte que pula a casa, né, que tem a ver justamente com esse sentido de pular, né, mas há também o elemento aí da proteção. Então, tornou-se, né, a festa de Pessah tornou-se a festa de proteção. Um israelita da antiguidade ouviria falar Har Pessah, né, que na verdade, né, ou Hag no hebraico moderno, né, na verdade, seria uma peregrinação em comemoração à proteção. Tá? Então, o povo de Israel comemorando que eles foram protegidos durante as pragas. Tá? Né? E aí,
o cordeiro ou carneiro jovem, né, vamos dizer assim, ele passa a ser consumido como uma gratidão ao Eterno. Né? Por quê? Porque ele poupou os primogênitos de Israel. Por quê? Porque era comum que as festividades fossem feitas justamente em cima das primeiras crias, né? Eram os primogênitos do rebanho. Tá? A festividade dos ázimos, né, e da cevada também ganhou uma conotação diferente. Ganhou uma conotação de sustento. Tá? Então, os israelitas, né, eles saíram apressadamente do Egito, né, e por isso a massa não teve tempo de crescer. Na verdade, a Bíblia dá duas razões. Né? A gente pode desconfiar que essa não é a origem, de fato, né, da prática, porque a Bíblia, na verdade, dá duas razões adicionais. Né? Fala, fala da saída apressada, né, do Egito, né, e do sol que cozinhou, né, vamos dizer assim, a massa, mas antes disso já tinha. Se você reparar, antes disso já era, o jantar já era para ser feito com o pão ázimo. Tá? Então, a ideia, né, vamos dizer, disso, né, da massa que não teve tempo de crescer, ela dá uma ideia de libertação. Né? Quer dizer, você saiu aí, mas saiu apressado, né? Então, houve uma libertação, não houve tempo de esperar a massa crescer, porque a massa crescer não é meia hora, né? Igual você põe aí o fermento biológico, né, que você compra no saquinho, meia hora está pronto. Não era assim, né? Então, a festa da libertação, você não podia esperar 2, 3 dias, eles saíram apressadamente, tá? E o pão da miséria, né, que era o pão das camadas humildes, deveria lembrar que eles iriam comemorar a sua liberdade, né, a saída, né, vamos dizer assim, da pobreza para a abundância, né, a saída do povo, né, mas também sem esquecer que todo mundo já foi escravo, sem esquecer que todo mundo veio do mesmo lugar. Tá? Ou seja, é também a festividade da igualdade. Não importa. Hoje, você pode ser uma pessoa de posses, né? Vamos dizer, vamos pensar na cultura daquela época. Uma pessoa de posses poderia comer pão fermentado todo dia, né? Poderia comer pão de trigo todo dia, poderia comer pão cheio de frufru todo dia, mas não deveria deixar de lembrar que um dia já foi humilde, comendo o pão da humildade. E era por isso que você tinha, então, a gente vai falar disso, tá? A festividade dos pães ázimos por 7 dias. Tá? Então, era a festa da igualdade. Né? E as ervas amargosas, que ganharam também uma conotação adicional, que foi o lembrar do amargor da vida dos israelitas enquanto eles foram escravos. E por isso tornou-se também, por fim, a festa da lembrança, de você vamos dizer assim, né, se recordar dessa circunstância, dessa situação. Tá? Então, esses elementos adicionais aqui, eles não vêm da... Opa! Barrei aqui sem querer. Esses elementos aqui, eles não vêm da cultura semita antiga. Eles vêm já a partir do Êxodo. Então, esses 4 elementos, eles foram agregados a partir do Êxodo. Tá? A ideia do pão, da pobreza, a ideia de uma festividade de primavera, a ideia, né, do cordeiro, a ideia do sacrifício de uma primícia, né, o próprio nome Pessah, etc., isso já existia. A ideia dessa ser uma época festiva, uma época de banquete, isso já existia, por uma série de razões. Né? E a analogia, por que é que o Eterno libertou o povo nessa época? Nada é por acaso. Tá? O que acontecia? O Eterno queria mostrar isso. Depois de um longo inverno de Israel como escravo,
né, de uma longa época em que Israel estava adormecido ali, né, sob a escravidão, Israel ressurge a partir da sua libertação. Então foi por isso que o Eterno escolheu justamente essa época para fazer, né, essa condução. Poderia ter feito depois, poderia ter feito antes. Por que nessa época? Justamente por isso, porque esses elementos já existiam na cabeça do povo. E como já existiam, ficava mais fácil de entender o que o Eterno estava querendo ensinar. Compreenderam? Alguma dúvida, pessoal? Nós estamos caminhando para o final da palestra, mas quem chegou agora pode depois pegar, eu vou disponibilizar a gravação da palestra, tá? Então fiquem tranquilos. Alguma dúvida até aqui? Então, ó, com isso a gente consegue perceber o que foi que surgiu a partir de Moisés e o que já existia antes culturalmente. Tá? Isso é importante. Bom, e o verdadeiro objetivo do pão ázimo? Eu vou colocar no YouTube. Vou colocar no YouTube. O verdadeiro objetivo do pão ázimo. Tá? Isso daqui, pessoal, é uma coisa que, assim, muita gente não entende. Eu diria que a maior parte das pessoas não entende, porque não estuda isso. Tá? Qual era a etimologia, né, do termo que é traduzido como pão ázimo, que é massá, né, ou matzá no hebraico moderno. Tá? Se você pegar lá o livro de Shofetim, Juízes 6:38, e assim sucedeu porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu, a imês do velo, encheu uma taça de água. Espremer, então o termo massá vem do termo espremido. Então é a massa espremida, não é a massa cheia, tá? Por isso o povo dele volta aqui, as águas do copo cheio se lhes espremem. Imassu, tá? Sterlim, Salmo 73, 10. Tá? Então a maçã, ela é o pão vazio, o pão que não inchou, o pão que não cresceu. Tá? Agora, vejam vocês, se o povo saiu apressadamente, fez a massa e saiu apressadamente, vamos combinar que a massa não assou em 18 minutos, né, pessoal? Vamos combinar que fermentação começa a partir do momento que você enfiou água na farinha, tá? Então o pessoal fica doido achando, né, que você tem que tomar um cuidado microbiológico. Só falta fazer a maçã, né, a matzá, o pão ázimo, só falta fazer numa estufa, né, totalmente descontaminada de qualquer agente microbiológico. E não era esse o espírito da coisa, pessoal. Era não comer a massa crescida. Não era qualquer resquício mínimo e ínfimo de fermentação. Até porque fermentação, pessoal, acontece no ar, com a umidade do ar. Tá? Então, vamos deixar de lado a obsessão ritualística que fica focada no externo e vamos entender o objetivo da coisa. Por que é que a Torá fala isso? Vamos ler Deuteronômio 16:3, com toda essa bagagem cultural, né, histórica e arqueológica que a gente construiu aqui nesta palestra. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães ázimos, pão da miséria, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Deuteronômio 16:3. Então, o objetivo era que todo mundo comesse o pão da miséria, que todo mundo lembrasse que foi escravo. Tá? Porque o pão crescido indicava que a pessoa tinha possibilidade de estocar farinha. A pessoa tinha posses, a pessoa tinha dinheiro. Não era que nem hoje em dia, que qualquer pessoa consegue comprar um pãozinho francês. Tá? O mundo hoje é diferente. Mas naquela época, o pobre só comia pão ázimo. O pobre não comia pão com massa crescida.
Então, o objetivo, quando fala não, né, quando a Torá fala, olha só como isso é importante, tá? 7 dias comerás pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos, tá? Então, isso daí é o que é dito, né, vamos dizer, isso aí é o que é dito, né, pela Torá, e isso estabelece, né, a prática, né, isso estabelece a base para a festa dos ázimos, tá? Por que juntaram? Porque era mais ou menos na mesma época, tá, Anderson? Isso daí foi pura e simplesmente por uma questão, de que eram coisas juntas. É como a recepção da Torá e a festa das semanas, né? A festa das semanas não tinha nada que ver com recepção da Torá. Tanto é que a Torá não fala 7 semanas comemorareis a recepção da Torá. Isso vem muito depois. Mas por quê? Porque a Torá foi recebida na mesma época as duas coisas. Entendeu? Tá? Então, pessoal, qual era a ideia? A ideia não era você sair, né, fazendo aquela loucura que as pessoas fazem hoje de arrastar sofá para achar migalha. Sai correndo para olhar rótulo, para ver se tem levedura no raio do macarrão. Não era esse o objetivo da coisa. O objetivo era pessoas ricas e pobres comerem a mesma coisa por uma semana. Você já pensou que maravilha se a gente pudesse fazer isso? Se durante uma semana, todo ano, todos os brasileiros, por exemplo, comessem a mesma comida, para todo mundo lembrar que nós somos todos iguais, para todo mundo lembrar que nós viemos do mesmo lugar. Já pensou? Todo mundo, né, vamos dizer, fazer a semana do arroz, feijão e ovo, né? Então todo mundo, todo brasileiro vai comer arroz, feijão e ovo, não vai comer outras coisas, por exemplo, tá? Isso era a ideia da festa dos ázimos, tá, pessoal? O objetivo era esse. Era todo mundo recordar da sua origem humilde, tá? Por isso eu digo para vocês, você pode fazer o que você quiser nessa época, que é uma vaga lembrança do que a Torá estabeleceu. O que a Torá estabeleceu, você não vai conseguir fazer, infelizmente. Por quê? Porque requer que você more numa sociedade que esteja disposta a fazer isso, e é algo que nem em Israel hoje você encontra, tá? Então, infelizmente, essa era a ideia. Não era você criar neurose sobre migalha de fermento, mas era promover o sentimento de humildade, de igualdade e de gratidão ao Eterno. Todos nós viemos do mesmo lugar. Todos nós vamos comer a mesma comida. Percebem? Tá? Então, essa era a ideia. Tá? Agora, para e pensa. O que isso tem a ver com isto daqui? Ó? Vamos olhar. Né? Jantar de Pessah. Eu estive lá em Jerusalém, né, numa época de Pessah. Tá? Tinha lá jantar de Pessah no saguão do hotel. Nobilíssimo, né? Tinha vinho da melhor qualidade, tinha alimento, mas era só para quem pagou, né? Era só para aquelas pessoas ali, tá? Hoje em dia, né, em muitas sinagogas, como é que é feito? Você tem que pagar convites caríssimos. Já vi convite de R$500 por pessoa para você celebrar o Pessah. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui, a R$500, o convite, tem alguma coisa a ver com o que a Torá instituiu? Com os objetivos da Torá? Assim, eu não consigo pensar em uma coisa mais antitética, né, vamos dizer assim, ao que a Torá estabeleceu do que isso. Porque o objetivo era todo mundo comer comida humilde. Né? Quer dizer, humilde, claro, você tinha celebração, né? Você tinha festa, não era comer, né? Não era todo mundo passar fome, mas era todo mundo comer a mesma coisa, a mesma base de alimentação. Tá? Era não ter distinção entre ricos e pobres.
tá? Não tem. Aí eu pergunto para vocês, tá? E essa é uma polêmica, eu ainda vou lançar essa no Facebook. Quantas Haggadot você vê pararem um momento para dizer, agora nós vamos separar comida para os necessitados? Quantas? Quantas vezes você já li dezenas de Haggadot na minha vida? Né? Até porque quando você vai preparar material, o que você mais tem que fazer é ficar lendo, né? Quantas Haggadot? Mas isso é ser herege mesmo. Você ser ousado e procurar pensar o que era que o Eterno queria ensinar é para poucos, tá? Agora eu pergunto, aí fala, 7 dias você vai comer, né, pão ázimo. Quer dizer, 7 dias você vai comer o pão da miséria. Aí olha isso aqui. Tá cheio de que mais tem é isso. Né? É hambúrguer feito de farinha de maçã, né, farinha de pão ázimo. Olha isso aí, isso é um pavê gigante, né, com creme, morango, chocolate e pão ázimo. Como raios que isso cumpre propósito de festa que comemora uma alimentação humilde para lembrar que todos vieram do mesmo lugar? Fala para mim. Como? Você consegue imaginar Moisés comendo um pavê de pão ázimo com creme, chocolate, morango? Né? Tá? Para com isso. Não era esse o objetivo. Tá? Então agora, pessoal, sendo bem polêmico, mas sendo bem verdadeiro, tá? Não existe hoje praticamente ninguém que celebre a festa dos ázimos tal qual a Torá manda. As pessoas ficam totalmente no externo, se preocupam se, né, o bolo que vai comer tem farinha ou não tem farinha, tá certo? E se esquecem por completo quando sabem, né? Porque muitas vezes nem saber não sabem, tá? Nem fazem ideia de qual era o objetivo da coisa, tá? E aí não adianta, pessoal, não adianta você fazer uma coisa que, assim, você está fazendo só o externo. É igual você falar assim, não, eu vou pegar aqui uma, né, eu vou pegar aqui uma colega, né, minha e vou fazer aqui um casamento, né, mas só só o ritual, tá? A gente não vai viver como casal nem nada, só que eu acho bonito fazer casamento. Para, né? Assim, qual era o objetivo? O que será que é um casamento? É o véu e a grinalda? Né? É a recepção? Né? Tudo bem, você pode gostar, a gente fez lá, né? Eu e a Tamara nos casamos ali na Congregação Israelita Paulista, né? Ali na CIP, a sinagoga tradicionalíssima de São Paulo, tá? Mas não é isso que faz a essência do nosso casamento. A essência do casamento é a convivência, né? Tá? Pessoal, aqui para vocês, eu esqueci, eu vou editar de novo esse PDF, tá? Para colocar, mas aqui tem a bibliografia, tá, pessoal? Porque é importante, né? Para não ficar achando assim, o Shaul arrumou isso da cabeça dele. Não, tá aqui, ó. Tá? Você tem, para compor esse estudo, tá? Eu fui atrás de livros acadêmicos que falam sobre a vida no Oriente Médio Antigo, né? A gente foi atrás de achados arqueológicos, de evidências históricas, de textos antigos, fomos atrás também dos principais acadêmicos, informações da Jewish Study Bible, que é uma bíblia maravilhosa, fontes judaicas, tá, pessoal? Não foi simplesmente fontes acadêmicas, tá? Então isso eu peguei da Jewish Encyclopedia, tem 2 artigos, tem da Jewish Study Bible, né? Tem também as fontes históricas e acadêmicas aí, tá bom? Então, pessoal, para vocês verem, tá? E quando eu falo para vocês que a coisa está muito, muito distante, né, e aí eu vejo com tristeza o que é feito hoje em dia, eu digo, né, para vocês, não tem absolutamente nada que ver com o que era feito nos tempos da Torá, infelizmente. Né? As pessoas ficam preocupadas em tirar né, e olhar lá se o sorvete da Kibon que está dentro do freezer tem levedura, né? Que não tem nada que ver com festa de pães ázimos, né? E não se preocupa com isso. Espera lá, a minha festa inclui
A minha festa é inclusiva? É todo mundo junto celebrando que temos a mesma origem? É todo mundo junto celebrando a liberdade? É todo mundo junto celebrando que o Eterno nos livrou do cativeiro, nos trouxe para a liberdade? É todo mundo junto celebrando a volta do sustento da vida que vem após o longo período do inverno? É todo mundo junto celebrando que hoje, se nós temos abundância, é graças ao Criador dos céus e da terra? Tá? Então, e se não é todo mundo junto, e se não inclui os pobres, os humildes, se não há uma ação de você se preocupar com os alimentos daqueles que estão próximos a você, e se você vai criar uma divisão onde um senta, o outro não pode sentar, um paga, o outro não pode pagar, você destruiu por completo o espírito da coisa. Tá? Ok? Pessoal, alguma dúvida? Mas é aquilo, né? Isso daí é pensamento de herege, né? Então, enquanto o pessoal está preocupado lá com fazer bolo de farinha de matzá, né? Você parar para pensar no espírito da coisa e entender a essência do que a Torá está ensinando, né, pessoal? Porque assim, o mundo muda, a sociedade muda, nós não estamos no Oriente Médio, não é nem primavera para a gente é outono, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. As estações são invertidas, né? Agora, e a essência do que o Eterno quer nos ensinar? Isso não muda, isso é tão eterno quanto ele, né? Certo? Para completar esse estudo, só ficaria melhor se a Ruth tivesse servido aquele tradicional pão de queijo para as nossas pessoas. Não é verdade, Ruth? Pessoal, não se esqueçam disso. Tá? Seja você o que for. Se você pratica judaísmo de uma forma tradicional, beleza, mas não esqueça dos valores essenciais. Se você pratica de uma maneira mais liberal, beleza, mas não esqueça dos valores essenciais. Se você não pratica judaísmo, não tem até nem mesmo o desejo ou o interesse de praticar judaísmo, não tem problema, mas esses valores que o Eterno ensinou para Israel, eles são universais, ou não? Ou não é o Eterno que garante o sustento de todos? Ou não é o Eterno que se alegra quando tratamos a todos como sendo, né, estando no mesmo nível perante ele? Ou o Eterno não se alegra quando comemoramos que ele nos deu a liberdade, que ele nos dá o sustento, que ele nos dá a vida? Né? Então, pessoal, inclusive, tá? Pessar tem tudo a ver com liberdade. Tá? E essas regrinhas racistas e supersticiosas inventadas na Idade Média para fazer sectarismo da vergonha. Eu, como judeu, tenho vergonha disso. Tá? Você chegar e falar, o cidadão não é judeu, não senta na mesa. Que absurdo, que absurdo. Vai ver como foi nos tempos de Moisés. O egípcio queria ir lá, foi lá. Tá certo? Você acha o quê? Que é assim que o Eterno deseja? Né? Uma festa de libertação. Tá? Uma festa de libertação. Então, pessoal, celebrem o Eterno com alegria. O externo, faça como você achar que tem que ser feito. A moda judaica, a moda não judaica, mas não esqueça da essência. E para esquecer da essência não custa muito. Basta não estudar as escrituras a fundo. Tá bom? Ok? Para quem quiser celebrar a moda judaica, vocês encontram no site judeu.org, na parte de materiais litúrgicos, a Haggadah judaica da forma tradicionalíssima, tá? Tudo como manda o figurino, mas não esqueçam dessa essência. Se você quer celebrar, que hoje a Páscoa também faz parte da cultura ocidental, né? Por influência do judaísmo, do cristianismo, não importa. Mas hoje, Páscoa é um feriado para o Brasil inteiro. Então, assim, se você quer celebrar uma Páscoa monoteísta, tá? Você quiser, vamos dizer assim, com uma cultura relevante ao brasileiro, tá? Você pode encontrar um ritual que foi feito, que foi preparado, levei muito tempo para preparar esse ritual, você encontra no site monoteísta.org, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês.